Fala pessoal, bem-vindos às aulas da Master Music. Então toda semana estaremos trazendo novos conteúdos para vocês de graça para ajudar ali a sua produção musical a evoluir de nível. Dessa forma falaremos desde coisas da mix, da master, síntese sonora, produção básica. Todos os temas ali serão trabalhados com algumas dicas bem interessantes e práticas para você já começar a aplicar na sua produção. Hoje falaremos sobre a monocompatibilidade. Então a primeira aula vai falar sobre esse elemento tão importante da nossa mix e que é essencial ali nas nossas produções. Antes de tudo, vamos entender a diferença entre mono e estéreo. Então no mono, teremos apenas um sinal de áudio transmitido para o sistema reprodutor. Ou seja, não importa o número de caixas de som, você sempre ouvirá o mesmo sinal de áudio. Dessa forma, o áudio soa centralizado. Por exemplo, quando uma pessoa está falando exatamente na sua frente, ou imagine que tem um monitor de áudio exatamente na sua frente, ele vai soar centralizado, porque o som que você ouve nos seus dois ouvidos vai ser igual. De outra forma, o estéreo, ele divide o áudio em dois canais. Teremos o canal left, ou esquerdo, e o right, ou R. Eu coloquei aqui em inglês porque em todos os lugares, todos os DAWs, você encontrará assim. Então já decorei aqui left. A esquerda, right, se refere ao canal da direita. Dessa forma, o sistema precisa ter duas caixas de som para reproduzir os diferentes canais com os diferentes sinais de áudio. E teremos leves mudanças entre os dois sinais, podendo identificar elementos posicionados ou no R ou no L. Não que essas diferenças vão ser muito grandes, mas você pode ter, por exemplo, um elemento percussivo mais de um lado, outro elemento da bateria mais para o outro lado, um synth de um lado, vocal mais do outro. Isso daí cria o estéreo. E nessa imagem a gente consegue ver bem como isso acontece. Por exemplo, aqui, o áudio em estéreo, temos o channel B, o channel A, cada um indo para um alto-falante. E no sinal em mono temos apenas um som indo para os dois alto-falantes. Agora vamos entender o conceito de cancelamento de fase. O som estéreo, como vimos, tem duas saídas mono. Quando esse som ele vai para um sistema em mono, ele vai somar essas duas saídas estéreo. Ou seja, toda música ela é produzida em estéreo. Não existe uma música que é feita em mono. Quer dizer, pode existir, mas não é uma música que vai soar bem. E ali em alguns sistemas reprodutores, esse som vai ser transformado em mono a partir da soma das duas saídas do estéreo. Dessa forma, pode haver cancelamento de fase quando ocorre essa soma. Imagine que tem uma frequência do lado esquerdo que ela conflita com a do lado direito e elas se anulam. Dessa forma, você pode ter ali algumas frequências ou elementos desaparecendo ou diminuindo quando tocados em mono. E qual a importância da gente tomar cuidado com isso? A música ela deve soar bem, tanto em mono quanto em estéreo. Ainda hoje existem lugares e dispositivos que vão reproduzir o som em mono, muitos eventos, celulares, até alguns sistemas de streaming, dependendo de como está a sua internet, mas principalmente eventos, ali muitos ainda tocam em mono, e a gente deve nos atentar à monocompatibilidade, dessa forma evitando que a nossa música soe mal ali naqueles sistemas. Muitos carros também são em mono, por aí vai. Agora vamos aprender a verificar o mono e como converter canais para mono aqui dentro do Ableton Live. Aqui temos então um projeto que eu estou trabalhando no Live e por aqui poderíamos aplicar todos esses conceitos ali na prática e ver como deixar o nosso som monocompatível. A primeira coisa que devemos fazer é testar e verificar se os elementos eles estão tocando de maneira monocompatível. Esse daqui é o PS Position da Waves. Ele é um plugin que mostra isso de maneira bem simples e didática. Aqui tudo que estiver tocando no azul é o que está dentro de fase. O que está tocando no vermelho é o que está fora de fase. Então eu vou dar o play primeiro aqui no som para vocês ouvirem ele. E daí a gente vai analisando seus elementos.
Não tem nada de arranjo montado, é apenas um loop aqui. E depois disso que eu trabalho ali em cima do arranjo. Vamos começar então pelo kick. Percebam que foi criado aqui apenas uma linha reta. Isso significa que ele está em mono. Ou seja, não tem muito o que fazer nesse caso. Depois temos um baixo aqui, que está dividido em duas partes. Essa daqui é a parte médio dele. Médio grave, médio. E temos o sub. Vamos começar aqui pelo bass. Percebam como existem algumas frequências dele que estão aqui para fora, na parte antifase. Até vou colocar o utility no canal master. Percebam quando a gente transformar ele em mono, parece que algumas frequências dele, alguma parte dele vai desaparecer. Dessa forma, temos que tomar esse cuidado ali para ele soar bem o mono também. Vou fechar aqui. E para isso eu vou jogar o utility. No caso, vou jogar aqui no próprio grupo. Não, vou colocar aqui no próprio canal, na verdade. E uma das primeiras maneiras para a gente deixar um elemento monocompatível é diminuindo aqui pelo width a sua profundidade. Se a gente diminuir aqui até 0%, ele vai ficar em mono, mas não acredito que seja o caso desse baixo. Eu quero que ele tenha uma imagem ali estéreo também, porém nada muito grande a ponto de fazer o elemento ficar ruim quando toca em mono. É um fato que perderemos informações quando transformamos o elemento em mono aqui no próprio canal, ou quando diminuímos a sua profundidade. Entretanto, depois recuperamos isso dali na mix, a partir de saturação, compressão, equalização. Então eu vou diminuir aqui a profundidade até ele parar de tocar fora aqui antifase. Percebam como aqui em 58, 60, ele deixou de ter qualquer informação fora de fase. Ele vai perder algumas informações, mas nada muito relevante, assim, a ponto de o timbre ficar ruim. E lógico, como eu disse, a gente vai recuperar isso depois. Na sequência temos esse sub. No caso aqui, o que a gente pode fazer é simplesmente transformar ele em mono. Na verdade, esse canal que foi duplicado, agora eu percebi, ele tem um wider aqui, que veremos na próxima aula. É um dos plugins gratuitos para a gente utilizar e abrir o estéreo, porém não é necessário, ele acabou passando despercebido aqui. E agora provavelmente esse sub vai tocar em mono. Vamos dar uma olhada. Ó, está tocando em mono, porém caso você queira garantir que ele toque em mono, é só colocar no utility a função mono aqui. Como eles são frequências bem graves, não tem por que deixar tocando em estéreo. Vamos partir para os drums. Primeiro deles, o clap. Percebam como ele tem bastante coisa aqui fora de fase. E aqui vai ser importante transformar ele em mono. Até se a gente tocar o som em mono inteiro, percebam como o clap vai dar uma desaparecida. Nesse caso, eu vou jogar o utility aqui. Até no processamento de mix, pode ser no começo do chain. E eu vou testar 3 maneiras de transformar ele em mono. A primeira delas, como a gente viu no sub, é apertando aqui a função mono. Também podemos aqui
escolher o tipo de entrada do utility. No caso, você pode fazer com que entre somente o lado left. Nesse caso, somente o sinal da esquerda vai sair do utility, só que ele vai sair dos dois lados, ou seja, o sinal entra no plugin com o left e o right, o utility vai excluir o right, e nas duas caixas vai tocar o lado left, ou seja, vai tocar o mesmo sinal de modo a ficar mono, e a mesma coisa com o right. Dessa forma, a gente só vai reproduzir aqui o lado direito do som nos dois canais. Agora, para a gente saber qual é o melhor deles, temos que testar junto com o som. Vou deixar tocando aqui, fazer o teste entre os três, sempre em conjunto com o resto dos elementos, para a gente ver como realmente está soando. Não adianta nada ouvir um elemento sozinho e depois ele está soando ruim com o restante. Eu gostei mais da textura do lado left. Esse clap muda bastante o left, o right dele e o estéreo. Porém, eu gostei dele dessa forma, se aproximar um pouco mais do som original. E depois ali a gente vai trabalhar mais em cima dele na mix, mais pra frente, para ele recuperar até o que ele perdeu. Então é isso, galera. Essa foi a aula de monocompatibilidade. Mostrei aqui algumas formas da gente converter o nosso som para mono ou deixar ele monocompatível. Na próxima aula gratuita, irei explicar como fazer o seu som soar em estéreo de maneira limpa ali, como abrir o estéreo dos seus elementos. Muito obrigado por essa aula e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. A gente vai estar sempre postando dicas novas de produção, como eu falei ali no começo. Compartilhe com seus amigos para ajudar eles também a adquirir conhecimento e dá um like no vídeo, isso ajuda bastante a gente. Muito obrigado, até a próxima.